Pelo Mundo da Cultura, que é um programa que acontece, como vocês sabem, em Curitiba, em Londrina, em Paranavaí e em Toledo. Toledo, a partir desse ano, no estado do Paraná, e que acontece em São Paulo, independentemente do patrocínio do SESI. O programa Expedições pelo Mundo da Cultura não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Nisso vai uma importantíssima diferença, porque, afinal, literatura, se fosse um programa de literatura, estaria mais preocupado com questões de forma da obra literária, e essas questões de forma aqui só interessam secundariamente, subsidiariamente, quando elas vêm a calhar, não interessam. De modo geral, nós estamos preocupados apenas com o conteúdo daquilo que está sendo dito na obra. Portanto, o programa todo abrange 100 obras para serem apresentadas em Curitiba ao longo de 5 anos. Esse é o 5º ano do programa aqui em Curitiba, o 4º ano, perdão, quer dizer que estamos aí no penúltimo ano. O programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura não exige a leitura prévia da obra, mas a recomenda fortemente. Sabemos das dificuldades práticas que há em se ler todos os livros que são sugeridos aqui. Há muito mais coisa para fazer na nossa vida, né? Nós temos aí vários outros compromissos, mas não percam a chance de ler as obras que vocês puderem, porque vocês descobrirão que compensará esse esforço. O livro de hoje é o livro de um autor importantíssimo chamado Honoré de Balzac, que já teve um livro aqui no nosso programa apresentado, que foi Ilusões Perdidas. Todo mundo lembra, ano passado. Temos mais um ainda, chamado Père Goriot. Esses 3 livros, Ilusões Perdidas, Père Goriot, e o livro de hoje, que se chama Eugénie Grandet, que nós aqui chamamos de Eugênia Grandet, aportuguesamos os nomes. Esses 3 livros são, digamos assim, considerados pela maioria dos estudiosos de Balzac como sendo os 3 mais importantes, embora seja muito difícil na prática fazer esta conta, porque, afinal, né, isso depende um pouquinho de gosto. A Comédia Humana, que é a grande obra que Balzac, onde compilou toda a sua obra, ele escolheu, de tudo que ele escreveu centenas de livros, mas pegou 88 livros e chamou isso de Comédia Humana, fazendo uma paráfrase a tal da Divina Comédia de Dante Alighieri. E dentro da Comédia Humana, que é, digamos, o resumo maior da obra balzaquiana, e esses 3 livros aí têm uma importância enorme. É sempre bom ler quanto você puder. Eu diria que ler a Comédia Humana inteira é uma obra, seria um objetivo muito divertido de vida. É preciso só alertá-los antes disso que há grandes disparidades de qualidade dentro dos livros do Balzac. O Balzac é um escritor muito irregular e há livros do Balzac que são medonhos, como, por exemplo, A Mulher de 30 Anos, que é um livro completamente inaceitável e que, por uma razão dessas folclóricas, ficou mais famoso que quase todos os outros, porque criou o conceito da balzaquiana, La Femme à 30 ans, né, Mulher de 30 anos, e se passou a se chamar de balzaquiana, né, a Mulher de 30 anos. Eu diria que hoje, passado esse tempo todo, a mulher balzaquiana, legitimamente, é a mulher de 50 anos. O equivalente moderno à balzaquiana no tempo de Balzac é a mulher de 50 hoje. O que é a mulher balzaquiana? É aquela mulher que, embora não seja mais jovem, tem todas as condições pessoais para iniciar um romance, por exemplo. Tem todas as possibilidades pessoais de condições de atratividade, de disposição para ter uma vida, reconstruir sua vida amorosa, digamos assim. E esta ideia de balzaquianismo de 30 anos do livro A Mulher de 30 Anos, que é um dos livros da Comédia Humana, hoje em dia já é insustentável. 30 anos quase é a idade para começar a namorar. Exagerei um pouquinho, tá? Né? Exagerei um pouquinho, é verdade, já admito.
Menos. O que me parece é que o Balzac sempre teve muita influência. É preciso ter muito cuidado, portanto, em uma leitura indiscriminada de Balzac. Eu diria que é preciso ler Balzac como um plano de vida, assim, tá? É ler como um plano de vida. Existe um diretório de personagens de Balzac que você consegue pela internet, você baixa no seu computador. Ontem mesmo nós fizemos isso. É meio grande, né? Eu acho que deu o quê? 264 páginas, em que você tem contínuas, né? Em que você tem todas as personagens dos livros da comédia humana de Balzac. Se você quiser comprar o livro também pode, tem em francês, obviamente, né? Há em inglês também. Eu acho que é meio caro só para comprar. É um livro que não anda muito editado, deve ter só edição em sebo. Eu digo para vocês isso sem certeza, porque eu devo ter tentado comprar, e se eu não conseguia, porque provavelmente era assim meio inacessível. No entanto, essa solução do computador é uma solução muito boa. Você teria aí uma listagem, né, em ordem alfabética das milhares de personagens que Balzac inventou ao longo da sua obra. Porque o que há de interessante nesses 88 livros da comédia humana é que há várias personagens que estão em muitos desses livros. Nem todas estão em todos. Há algumas que só estão em um, mas você irá topando com protagonistas do livro anterior no livro seguinte, porque o que Balzac queria fazer justamente era isso. Ele queria dar um panorama tão extraordinário, tão grande da vida humana, e que constituiu então nessa obra chamada Comédia Humana o maior de todos o teatro literário, trazendo todas as possibilidades que ele achava que a humanidade tinha de existir naquele momento em que ele escreveu a obra. Ler os 88 livros me parece ser uma coisa muito divertida, mas não parece também ser muito prático. Eu imagino que ir lendo aos pouquinhos, na medida em que você vai se interessando por esse ou aquele tema, é melhor do que chama-se Dicionário do Personagem de Balzac. Eu acho que na internet, olha, na internet está em inglês disponível, não está em francês. Então na internet põe assim, quer ver? Põe lá no Google alguma coisa como Dictionary of Characters, Balzac. Pronto, vai, puser lá, Dictionary of Characters, Balzac, aparece lá o dicionário. Está em inglês, mas os nomes das personagens estão em francês, com os nomes originais, portanto isso é que é bom, né? Porque se você traduz o nome das personagens para o inglês, aí já gera uma dificuldade às vezes de achar quem é aquela pessoa. Então a listagem as personagens são todas em francês, conforme Balzac descreveu, e as descrições do seu valor, né, são todas em inglês. Nessa edição da internet, que é gratuita, é só baixar e mandar encadernar. Mas tem o livro para vender. Tem livro para vender nos sebos internacionais, né? Aqui no Brasil seguramente não tem. Aí entra, sempre sugiro o melhor de todos os sebos que tem é o Bookfinder. O Bookfinder é uma espécie de sebo de sebo. Você põe lá no Bookfinder e te dizem que sebos do mundo tem e te dá o valor do livro em real do dia, com o transporte incluído. Você tem ideia de quanto você vai comprar e lista do mais barato para o mais caro. E, portanto, talvez o Bookfinder seja sempre a primeira escolha, a primeira Bookfinder, como a gente fala assim, tudo junto. Só botar Bookfinder que aparece lá. E nesse Bookfinder tem lá o nome do livro, e aí a gente procura lá e vê quais são os melhores pechinchas aí. Eu de vez em quando acho uma pechincha ou outra nesse Bookfinder. Nesses livros difíceis de encontrar, nesses livros antigos, livros inacessíveis na prática. Bom, ler Balzac, portanto, eu queria dizer para vocês que é um esforço estruturado. Você não deve nunca pensar em ler Balzac como quem lê um livro separado ali do outro, porque no fundo toda a obra balzaquiana está encadeada com outras obras,
E isso transforma a leitura de Balzac não só num prazer extraordinário, mas também é uma espécie de projeto de vida. Ler Balzac é um projeto, ler Balzac é um projeto de vida. É você dedicar a sua vida a essa atividade intelectual. Como, por exemplo, se você estudasse teatro grego. Você vai ler teatro grego, tem que ler todo o teatro grego, e ligando as coisas entre si. Se você vai ler Platão, tem que ler todo Platão. Se você vai ler Aristóteles, tem que ler todo Aristóteles. Outro autor que é assim é Balzac. É alguém que você lê em conjunto, né? Alguém que você lê em conjunto como um projeto de vida permanente. Agora, pois é. Não, o site onde acha o livro do Balzac, esse? O site geral. Não, já sei, quer ver como é que acha, agora lembrei, boa pergunta. Você procura, bota no Google, tá? Em português mesmo, põe lá, Comédia Humana. E aí na Comédia Humana vai aparecer lá a Wikipedia. Aí você entra na Wikipedia. Tá? E nessa página da Wikipedia que tem a Comédia Humana, no fim da página, tem dois links Wikipedia. Wikipedia tem dois links. Um desses dois links é para esse documento. Para esse documento aí com todas as personagens de Balzac. Todas elas. São milhares, viu? Milhares. Ele ele fez um mapa da vida humana tão extraordinário, e viveu apenas 51 anos. Eu acho que não houve nenhum autor até hoje na história da literatura internacional que tenha feito tanto com tão pouco tempo, com tão pouca disponibilidade de vida. Ele trabalhava feito um desesperado. Ele começava a trabalhar muito. O método de trabalhar de Balzac era assim: ele ia dormir às 6 da tarde, acordava aí pelas 10 da noite, mais ou menos, começava a trabalhar até às 8 horas da manhã. Nos momentos em que ele estava escrevendo intensamente, às 8 horas da manhã entrava um criado com um ovo cozido, alguma comida, ele comia alguma coisa, aí passava a manhã toda atendendo pessoas que vinham falar com ele, o seu editor, sobretudo as editoras mandando as provas tipográficas para ele corrigir, porque ele fazia livros atrás de livros, e ele cometia um erro enorme, que era deixar para corrigir as provas tipográficas, corrigir as provas tipográficas como se fossem rascunhos, porque naquela época você não tem um computador que produz uma mudança e você em seguida já tem a nova forma. Ou seja, ele deixava a gráfica compor tipograficamente a página inteira, para depois decidir tirar um parágrafo inteiro, colocar um parágrafo completamente novo. Ele foi o maior enlouquecedor de editores que já houve no mundo. Os editores começaram a cobrar dele por página que ele mudava. Cobravam um valor muito grande, até significativo, para trocar a página, porque a correção tipográfica é uma correção de pequenos detalhes. É como mais ou menos você faz hoje em dia quando você corrige a prova da máquina. A editora manda para você a prova da máquina para você dar uma olhada. E você diz assim: não, tem aqui, faltou uma vírgula. Aí você põe aquela vírgula, mas não se faz correção completamente nova, não se inventa parágrafo novo. Tudo isso é proibido fazer, porque o trabalho que dá para compor, imagine tipograficamente, linha por linha, você tinha que compor aquilo era um inferno. O Balzac enlouquecia os editores, ficavam loucos. E ele passava a tarde fazendo isso, e aí depois mal almoçava, passava a manhã fazendo isso, mal almoçava, e ia trabalhar de novo. Trabalhava até mais ou menos às 6 da tarde, quando dormia 4 horas para começar tudo de volta. Balzac é um sujeito que nos momentos em que tinha livros para escrever, trabalhou 19 a 20 horas por dia, todos os dias. É um homem de uma capacidade de trabalho assombrosa, extraordinária. Agora, por favor, tenham só uma certa prudência, de vocês não imaginarem que Balzac possa ser uma pessoa, um escritor profundo, como, por exemplo, um Thomas Mann, ou profundo, como pode ser, por exemplo, um Aldous Huxley. Ele não é nada disso. Ele é um narrador da vida humana nas suas características, digamos, operacionais,
com uma competência e uma versatilidade inacreditável, mas ele não é um sujeito de profundidade. Embora ele tenha conseguido, nessas obras todas aí, fazer, obviamente, descrições que podem ser interpretadas profundamente. Mas ele não é um escritor profundo. Ele é um romancista, pode dizer que entre eles, o Erich Auerbach, que é um crítico literário alemão, diz que Balzac e Stendhal são os autores do romance moderno. São os dois que criaram a ideia. O Zola só pôde existir com a sua ideia de realismo, porque antes disso Balzac e Stendhal começaram a falar das pessoas que existiam. A literatura romanesca, o romance, deixa de falar de criaturas que são teóricas, criaturas que são modelos teóricos de vida, e passa a falar de gente real, concreta, que existe de fato. Não é? Como diz o maior biógrafo de Balzac, que é o Stefan Zweig. E Stefan Zweig, que é um escritor austríaco, que aliás teve o mau gosto de vir se suicidar no Brasil, né? Chegou aqui e escreveu: o Brasil, um país do futuro, e matou-se um dia seguinte. Ele matou-se com a mulher, suicidaram-se os dois em Petrópolis. Veio para o Brasil, fugido da guerra. 1942. Isso, e chegou aqui e escreveu um livro chamado Brasil, um país do futuro. Ele e a mulher suicidaram-se juntos, em Petrópolis, juntos, na mesma cerimônia de suicídio, no mesmo ritual. Eu acho que ele jogou assim: eu vou jogar minhas últimas fichas no Brasil, porque lá é que eu vou finalmente conseguir alguma coisa, lá vai dar certo. Quando chegou aqui e viu isso, eu acho que ele desanimou integralmente. Falou: olha, não tem mais jeito mesmo, tá? Agora só se despedindo da vida. Era uma pessoa já assim, voltada. Provavelmente, né? Agora, a biografia dele, chamada Balzac, é uma preciosidade maravilhosa. Existe uma edição portuguesa, não há edição brasileira, chama-se Balzac, edição portuguesa, que é uma maravilha. É um livro que talvez faça maior justiça a Balzac na descrição do que foi o fenômeno Balzac. O Balzac foi um fenômeno, não é uma pessoa, não é um escritor qualquer, é alguma coisa como a gente poucas vezes vê na história da humanidade. Vocês receberam aí um documento com dados biográficos do Balzac. Eu queria talvez fazer algum comentário aqui, vale a pena a gente olhar para algumas coisas. Honoré de Balzac, que não nasceu com esse nome, nasceu como chamado Honoré Balzac. A família nunca usou a partícula D de nobreza. É ele quem botou esse nome no próprio, a partícula D no próprio nome. Balzac, o escritor, né? O pai não falava assim. Nasce no dia 20 de maio, dia de Saint Honoré. Por isso aqui ele chama-se Honoré. Heitor, filho mais velho de Bernard François Balzac e Anne-Charlotte Laure Salambier. Teria as irmãs Laure, como a mãe, que eu espero que não chame, que é Júnior, né? Júnior, né? As irmãs Laure não se chamam mulher de Júnior, né? Embora não esteja nenhuma proibição a chamar as mulheres de Júnior. Eu só conheço uma única mulher chamada Júnior, que é a Sandy Júnior. Fora essa aí, Júnior, Sandy, pode usar, não tem importância. Júnior significa o mais jovem. Não precisa ser filho, pode ser um júnior que é neto, pode ser um júnior que é sobrinho. Júnior significa o mais jovem, portanto não tem nenhuma proibição de ser mulher também. Muito bem, continuando, então, esse guarda-santos era brincadeira, tá? Muito bem, o irmão Henri e o irmão Henri. Laurence é a mulher também, tá? Honoré nasceu quando seu pai já tinha 53 anos, a mãe de Balzac era 32 anos mais moça que o marido. Essa mesma situação acontece no caso do senhor e da senhora Grandet, que são os nossos personagens centrais aqui. Nesse ano, Napoleão Bonaparte, no 18 de Brumário, dá o golpe que encerra a Revolução Francesa. Ou seja, o nosso autor nasce exatamente no momento em que acaba a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma desordem generalizada que durou 10 anos, de 1739 até 1899, em que, durante esses 10 anos, todo tipo de perseguição, todo tipo de bagunça, todo tipo de
de injustiça foi feita a título de reparar, né, e produzir a República Francesa, até que chegou um belo dia, um pequeno general, que já havia feito uma porção de intervenções militares nas ruas, chegou à conclusão seguinte: olha, afinal de contas, quem é que manda aqui? Quem é capaz de parar a bagunça? Sou eu, então mando eu, acabou essa coisa. Está extinta no dia 18 Brumário. 18 Brumário é alguma coisa 20 de novembro, alguma coisa. Entre as coisas que fez a Revolução Francesa foi mudar o nome dos meses para nomes novos, e não só mudar o nome dos meses, como também mudar a contagem, ou seja, mudar justamente a sequência, né, o ponto a partir do qual você conta o mês, que gerando uma confusão gigantesca, que até hoje tem que ser resolvida com tradução de datas. Portanto, não tem nenhum valor uma coisa dessa. Nasce Balzac no ano em que Napoleão acaba com a Revolução Francesa. Em 1807, entra para o Colégio dos Oratorianos de Vendôme, onde ficaria internado até 1813 e só sairia depois acometido por indigestão mental, doença gerada por leitura excessiva e desordenada. A tal do internato de Balzac é incentivado pela mãe dele, coisa que ele nunca perdoou a mãe, teve com a mãe durante a vida inteira uma relação muito tumultuada, muito difícil, e ele torna-se um interno contra a sua vontade, vivendo aí todas aquelas desgraças que acontecem com alguém que ia para um colégio interno rigoroso, assim, de pares, naquela época. Ele passou a vida inteira com mágoas de ter sofrido isso. Em 1814, com a nomeação de seu pai como diretor do serviço de víveres, muda-se para Paris com a família e se instala na Rua do Templo, em Marais. A Rua do Templo, onde ficava antigamente o Templo dos Templários, né? Ficava na Rua do Templo, está lá ainda no Marais, embora o templo, propriamente dito, não exista mais. Em 15, começa a frequentar os colégios do Marais, primeiro o Lepitre, depois o Ganzé e depois o Bezolan. São todos colégios de primeira qualidade. Em 16, entra na faculdade de Direito e começa a trabalhar no cartório do Sr. Merville, amigo do pai dele. Em 18, redige uma pequena nota sobre a imortalidade da alma, trabalha no cartório do Sr. Passé, outro amigo do pai dele. Em 19, o pai se aposenta e muda para a Ville Parisis, que é uma cidade perto de Paris, onde a vida é mais barata. Mas Honoré, já bacharel em Direito, fica em Paris para fazer a carreira em Letras, sustentado pela família por 2 anos, ao fim dos quais desculpe, andei meio doente essa semana, estou ainda com problema, né? Ao fim dos quais deveria apresentar provas incontestas do seu talento literário. É o seguinte acordo com o menino: olha, a mãe estava contra e os outros concordaram, fica 2 anos em Paris sendo literário, daí você nos apresenta uma obra daqui a 2 anos. Se for uma obra boa, a família pode concordar em financiar a sua estada aí mais tempo. E ele topou, tá? E esse foi o acordo. Ficou sozinho em Paris. A mãe, querendo que ele não ficasse em Paris, foi pessoalmente para Paris escolher o pior lugar do planeta, o mais vagabundo quarto de pensão que ela conseguiu encontrar, para botar o menino lá, para ver se ele, então, incomodado com as instalações ruins, desistiria antes da sua carreira artística. Isso está tudo contado no... Não é que odiasse o filho. A mãe achava uma coisa completamente fora de propósito ele se meter escritor, não é? Não está funcionando o microfone? Não, às vezes está cortando. Trocar. É que você vai ter o mesmo problema daqui a minutos. É que ele, não é que ele fica variando, é que ele desliga sozinho. Tenho a impressão que isso é feito de propósito para impedir os tagarelas de pararem de falar, tá? Aqui, né, nas reuniões. Tá? Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui. Ó, tá vendo? Não, aqui é o seguinte. É que esse aqui é o que controla os outros. Quando esse aqui liga, os outros não ligam. Tá? Tem esse problema também. Mas eu acho que é que ele desliga sozinho, vou ficar de olho aqui. Não se preocupe, que vai acabar o problema. Bom, mas continuando a história do Balzac,
A mãe achava um despropósito tremendo o menino virar ter escritor, que era, mesmo para a França, naquela época, uma profissão muito difícil, muito ingrata. Ela não queria que o menino virasse escritor, é isso que ela não queria. E aí, o nosso pequeno herói Balzac mora numa água furtada na rua Lady Guerre, onde compõe a tragédia Cromwell, publicada apenas depois de sua morte. Influência daquele escritor inglês, Walter Scott, que havia inventado o romance histórico. Todo mundo conhece aqui o Walter Scott pelo livro Ivanhoe, que é em inglês chamado de Ivanhoe, e que aqui no Brasil a gente chama de Ivanhoe, né? O Ivanhoe, né? Tinha uma série da televisão, os que têm assim mais de 20 anos devem lembrar, mais ou menos. Claro. A edição original é praticamente impossível de ser lida hoje em dia, porque ela é muito extensa, usa termos muito antigos. Tá certo. Então, eu sugeriria a todos que quisessem ler, que lesse uma edição resumida de Ivanhoe. Ok. Tão importante quanto isso é o fato de que esse Walter Scott escreveu a melhor biografia sobre Napoleão que existe, chamada Bonaparte, ou Napoleão, um dos dois nomes, que é uma biografia de 7 ou 8 volumes, que é a melhor biografia que já se escreveu sobre Napoleão Bonaparte. Bom, mas enfim, continuando o nosso raciocínio, não é? Em 20 a família detesta Cromwell. Apresenta o Cromwell à família, só que o Cromwell é de fato uma porcaria de um livro, e que o próprio Balzac admitiu depois que não prestava, não valia nada, mesmo para alguém que tivesse pouca idade. A família detesta o Cromwell e, no entanto, chama um professor chamado Andrieux, que era lá um conhecido da família, para dar o seu parecer. E ele acaba dizendo que o autor deve fazer qualquer outra coisa, menos escrever. No entanto, ainda havia um ano para terminar o prazo de 2, portanto, o Balzac não desiste e volta para Paris. E no ano seguinte, quando acabou o prazo, ele não consegue apresentar nada, vai para a Vila Parisis com a família e começa a escrever folhetins de má qualidade, influenciado pelo escritor pragmático Auguste Poitevin de Greville. Esse Auguste era um sujeito meio picareta, e dizia, olha, vamos ganhar dinheiro, escreve uma situação, umas porcarias, tem que ter sexo, tem que ter amor, tem que ter algum assassinato, não sei o quê. E obviamente que o Balzac escreveu centenas dessas obras, pequenas obras, não assinou nenhuma. Eu usava pseudônimos, até não se sabe quantos pseudônimos ele usava. E ele começou a fazer dinheiro servindo-se de escritor de obrazinhas à toa, né? Obras que não tinham grande importância. Honoré conhece nesse primeiro momento Laure de Berny, a senhora de Berny, com 45 anos casada, que seria sua amante e a mais devotada das amigas, uma mulher da sociedade local de Ville Parisis, iniciando uma sequência incrível de romances, digamos, ilegítimos. Praticamente, Balzac só teve romances ilegítimos. E esse foi o primeiro deles, uma mulher muito mais velha do que ele, não é? A senhora de Berny. E enquanto ele vive esse romance lá com a Berny, ele escreve estes dramalhões sem importância, na tal da Fábrica de Romances, com o pseudônimo de Lord Rowan, um anagrama de Honoré, e Horace de Saint-Aubin. Em 24, muda-se para Paris, para a rua Tourmont, já tinha receita. A essa altura ele já ganhava dinheiro, porque havia os compradores dos seus quadros. E em 25 conhece a Duquesa de Abrantes, que tornou-se também a amante dele, mais uma mulher casada. Né? Com a ajuda financeira de Laure de Berry, associa-se com o impressor Barbier numa gráfica da rua Marais Saint-Germain, e a licença foi conseguida com a ajuda do conselheiro de Berry, que era justamente o marido traído. O negócio, no entanto, não deu certo. A primeira incursão de Balzac como editor não deu certo. Editor nessa época é o sujeito que tem uma gráfica, né? Hoje em dia, editor é o sujeito que não tem gráfica. Porque, a não ser que você seja uma editora muito grande, ter uma gráfica é um péssimo negócio. No entanto, naquela época, o que era ser editor? Era ter uma gráfica e você fazia o quê? Editava livros, editava almanacs, editava jornais, panfletos, fazia propaganda para o açougue da esquina, editava papeizinhos, enfim. Isso era um editor naquela época.
Para tentar salvar o negócio, porque ele achou que ele dava errado, porque ele pagava muito caro pela tipografia, pelos tipos, ele montou também uma tipografia com dinheiro da amante, como a mesma amante. Também não deu certo. E essa firma foi à falência também. Balzac passou a vida toda na falência. Não teve nenhum momento em que ele esteve a salvo de credores. Passou a vida atormentado por dívidas que realizou, sobretudo nesse início empresarial equivocado da sua vida. Muito bem. Em 28, com os sucessos empresariais, Balzac, com dívida considerável, volta à literatura e começa a preparar um romance. Até agora só escreveu porcaria, tá? Tem nada que presta. Mora com nome falso na rua Casigny para escapar dos credores. Inventou um nome qualquer lá para que os credores não o achassem. Em 29, começa a frequentar os salões parisienses. Em maio, sai a primeira obra assinada com o nome Balzac, Le Chouan, romance histórico Walter Scottiano, do tipo Walter Scott, primeira obra a ser incorporada à comédia humana. Escreve A Fisiologia do Casamento, ponto. Bernard François Balzac, o pai dele, morre no dia 19 de junho. Balzac trava conhecimento com Jules Macarot, uma mulher casada de Angoulême, com quem tem longa e platônica relação. Essa Jules Macarot não transformou-se em amante de Balzac. Ela não quis, e eles, no entanto, tornaram-se amigos próximos. Ele dedica vários livros a ela, e foi a pessoa que deu os melhores conselhos a Balzac em toda a sua vida. Que tinha um certo bom senso, que o fazia ver as bobagens que estava prestes a fazer, ou por questões amorosas, ou por questões financeiras, enfim. Jules Macarot foi, talvez, a pessoa que ele tenha devido mais, provavelmente, né? Não sei. Em 30, começa a escrever na imprensa parisiense, assinando como Balzac. Nesse ano, escreve 19 romances. Vocês já imaginaram alguém que escreve 19 romances no ano? Mais do que um por mês. Atividade literária espantosa. Neste ano, para vocês terem uma ideia da época, né, foi publicado Le Rouge et Le Noir de Stendhal, para vocês poderem entender como os dois são contemporâneos. Le Chouan é um homem de uma família. Le Chouan é um nome próprio. Tá? É uma história associada àquele episódio da Vendéia, da Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, o mais criminoso dos episódios foi a tal do massacre da Vendéia, porque houve uma região chamada Vendéia, La Vendée, em francês, que se rebela contra a Revolução e os revolucionários mandam massacrar o povo. Morrem milhares e milhares e milhares de pessoas. E essa família Le Chouan era uma família dessa. É para contar esse episódio. Balzac, pessoal, Balzac é um monarquista, embora ele não seja um sujeito radical, ele é um monarquista, legalista, ele tem saudade do tempo do Império Francês, ele tem desconfianças profundas no sentido da República Francesa, ele é um conservador, o Balzac, em todos os aspectos. Escreveu Le Chouan apenas para contar esse episódio da Vendéia, ao seu modo de contar, né? Muito bem. Em 1831, na página seguinte, já consagrado como escritor, trabalha muito e vive mundana e luxuosamente, no lugar em que dá as suas dívidas. Adorava uma antiguidade, era incapaz de passar na frente de uma loja, ver lá uma caixinha bonita e não comprar. Punha mobiliário de qualidade extraordinária na sua casa. Era um sujeito com amor pelas coisas bonitas. Assim. Ele era um sujeito gastador de dinheiro ao extremo. Passou a vida devendo dinheiro. Tá? Eu diria que é mais ou menos isso, mas não é um perdulário no sentido. Ele era alguém que sempre teve um desejo de luxo acima das suas verdadeiras possibilidades. Começa a usar a partícula de nobreza. Só aí, em 31, que ele vira Honoré de Balzac. Até então era Honoré Balzac. Escreve Pele de Honrado, que é um livro maravilhoso, lindíssimo. É um livro que conta a história de um fulano que está prestes a ser tirado do Sena, um sujeito que acha que a sua vida fracassou, passa em frente a uma loja e recebe, se interessa por uma pele. O Onagro é uma espécie de burro selvagem.
E essa pele do Onagro faz cumpre todos os seus desejos. Mas em compensação, na medida em que os seus desejos são cumpridos, a sua vida vai se encurtando extraordinariamente. A beleza de livro. Ele não deu muito sucesso porque o público achou estranho essa coisa meio assim, digamos, sobrenatural. Tal. Mas é um livro maravilhoso, vale a pena ler. Esse é um desses que você deve ler de preferência, aos outros 88, né? Aos 60 e poucos outros. Escreve Peggy Leonardo, é filiado ao partido monarquista, candidato a ser sem sucesso por Cambrai e Angoulême. Começa relacionamento frustrado com a Marquesa de Castries, descrito literalmente em Duquesa de Langeais. Aqui tem um errinho, viu? Não é Langlais, é Langeais. Em vez daquele L no meio da palavra, a letra certa é a letra E. Langeais. Essa aí era solteira, ou viúva, não me lembro mais, ela era disponível em princípio, e ela o recusou. Teria sido uma solução amorosa ideal, porque ela tinha tudo que ele queria. Ele queria o título, ele queria estar ligado à aristocracia francesa, queria frequentar os grandes salões. No entanto, ela não se interessou por ele, e ele conta então a história, parafraseando-a nesse A Duquesa de Langeais. Quem quiser entender como foi na prática essa história, leia A Duquesa de Langeais, que você irá ouvir a própria história biográfica de Balzac, nesse episódio, né? Pois não? A grafia certa, então, fica soletrando, né? É Lima, Alfa, November, Golf, Eco, Alfa, Índia, Sierra. Langeais. Langeais. Então, em vez daquele L no meio, tem a letra E. Em 1832, inicia a relação epistolar com Madame Eva Hanscap, que se identifica misteriosamente como estrangeira. Olha, o que aconteceu com Balzac é o seguinte: Balzac escrevia para as mulheres. Vocês verão, às vezes, ele não se dá nem ao trabalho de falar em leitor. Então ele diz assim no meio do texto: pois é, minha leitora, você deve estar percebendo que dureza que é a vida desta mulher que eu estou descrevendo. Ele faz todas os truques de simpatizar com a condição feminina, porque o Balzac achava que as mulheres gostavam mais dos livros do que ele. E ele queria, obviamente, ser soterrado de cartas de leitoras que ligariam para dizer que ele finalmente havia descoberto exatamente aquele aspecto da alma das mulheres que nenhum homem jamais percebeu. É um aspecto de Chico Buarque da época, assim, entendeu? Com um talento 300 mil vezes maior, digamos assim, né? Mas é, de certo modo, um adulador de mulheres. Então, ele escrevia, todas as obras tinham esse conteúdo, e ele recebia milhões de cartas, mas era uma coisa extraordinária. Ele não conseguia ler as cartas que ele recebia. E uma dessas suas correspondentes era uma tal de A Estrangeira, que ele não sabia quem era, que era essa Madame Hanscap, que era uma mulher casada, muito, muito rica, que era casada com um conde na Ucrânia. E ela morava na Ucrânia, ela morava lá no Gareiro, e tinha transformado a casa dela numa casa literária para passar o tempo, porque não tinha o que fazer. E os filhos e os vizinhos, enfim, as amigas, divertiam-se em ler os romances parisienses. Era a única coisa que havia para fazer naquele lugar. E elas começavam a mandar cartas para o Balzac, primeiro a título de gozação. E depois, aos pouquinhos, à medida que começou a responder as cartas, porque ele não entendeu o que era gozação, ele começam a falar com ele a sério. E ele desenvolve uma paixão tão grande por essa condessa Hanscap, que sem nunca tê-la visto na vida, jurou-lhe amor eterno já de cara na quarta ou quinta carta. As cartas eram mandadas com peripécias de correio, porque o marido da Hanscap não podia saber que ela estava tendo um romance epistolar com um francês, e aquela situação então que tinha que ser escondida foi talvez o maior de todos os atrativos que aquilo tinha, porque imaginaram, primeiro porque os romances epistolares são maravilhosos, né? Quase não há nada melhor do que uma carta escrita assim com letra de mulher. Não é isso? Quando eu penso que
ser, a gente não sabe, não saberá nunca, na verdade, né? A verdade é que ele só conseguiu ter amantes casadas durante a vida inteira. E esta condessa de Hanska foi ficando assim de uma importância gigantesca, e ele foi se apaixonando de tal jeito que, sem nunca tê-la visto, que passou a acreditar piamente que ele iria casar com aquela mulher. Passou a achar que essa condessa de Hanska era a pessoa destinada a ele na sua vida. Olha só o que vai acontecer, tá vendo? A mulher casada mora na Ucrânia, é de família rica e nobre. Outro ano de grande fertilidade literária. Em 33, intensifica-se a correspondência com Madame Hanska, que ele finalmente conhece em dezembro em Genebra. Despedem-se, combinando casamento, quando a condessa enjuvasse, já que a saúde do conde era precária. Ela nesse episódio de Genebra, houve de fato um relacionamento, deixou de ser meramente epistolar. Se é que vocês entendem o que eu estou sugerindo, né? Não é isso? Passou a ser mais denso do que meramente epistolar. Nesse ano em que ele está na maior felicidade da sua vida, porque ele acha que conseguiu então agora a solução para a sua existência, é que ele escreveu Eugénie Grandet. Não é? É um livro, portanto, feito sobre os eflúvios positivos dessa situação. Balzac tem nesse ano também a ideia de unir todas as obras na comédia humana, nome inspirado na Divina Comédia. Começa uma ligação secreta com a senhora de Fresnay, que o acompanha em viagem disfarçada de homem, para que ninguém soubesse que ela estava viajando com ele. Aí explica-se isso porque no acordo que ele fez com a Hanska, que dormia com o marido, ele iria também poder dormir com outras mulheres, contanto que não fosse nada sério. Na verdade, o acordo com a condessa Hanska é que só poderiam ser prostitutas e mulheres à toa. E mulheres, assim, que pudessem ter algum compromisso, não podia. Então, não é que eu esteja dizendo que esta aqui é uma mulher à toa, eu estou dizendo que, de alguma maneira, foi um pouco de traição de Balzac ter saído com essa aqui. E essa aqui era uma criatura meio assim, doidivana, né? E que andava vestida de homem para poder fingir que... Olha, veja pessoal, o Balzac era o sujeito mais feio do mundo. Vocês não sabem que esse homem era feio, ele era... bom, talvez, né? É verdade. Mas veja, o Sócrates conseguiu casar só com aquela chata da mulher dele, a Xantipa, que era a mulher mais chata do planeta, de acordo com o Xenofonte. Não é? Mas esse aqui não. Esse aqui, apesar de ser gordo, ele era atarracado, ele não tinha nenhum charme, ele era estranho, esquisito, e ele, no entanto, teve uma somatória de amantes assim, de alto calibre extraordinário. E esse calibre no sentido positivo da palavra, né? Por favor, tá? No sentido positivo da palavra. Não quis chamar ninguém de canhão. Já que você pensou, né? No sentido positivo da palavra. Não é isso? Continuando. Em 34 nasce Marie de Fresnay, que é filha dessa moça, né? Presumivelmente filha de Balzac, que nesse ano liga-se à condessa Sarrat de Dubonny Visconti, casada com um homem liberal. Essa foi de todas a mais interessante, porque ela era daquela família Visconti, de onde pertence o Luchino Visconti, família real de Milão, e o marido era um desses sujeitos que não tinha nenhum problema em que a mulher tivesse qualquer espécie de caso, era um marido complacente. Talvez houvesse, aí até o sentido erótico da relação fosse dessa complacência, e com essa ele tinha um caso aberto e público, embora ela fosse casada também, embora não estivesse liberada pelo marido. Não é isso? Continuando, em 36 nasce Lionel Richard de Dubonny Visconti, presumivelmente filho natural de Balzac. Pulei uma data? Desculpe. Começa a ser publicada a série Études Philosophiques pelo editor Verdet. Na verdade, estudos filosóficos de Balzac não são tão filosóficos assim, são cogitações, são considerações, não leva essa palavra muito a sério em Balzac. Em maio, passa 3 semanas em Viena, onde estava hospedada Madame Hanska com seu marido. Ele não a reveria nos 8 anos seguintes, porque o marido teima em não morrer.
O tal do marido que estaria já muito mal, insiste horrivelmente em continuar vivo. É publicado Le Père Goriot, que é o livro do ano que vem, né, do Balzac. Em 36 nasce então um filho dessa condessa, que aparentemente é dela, né, dele, né? É isso? E nesse ano morre a Madame de Berny, que é a sua grande protetora inicial da vida, coisa que o abalou muitíssimo, ficou muito abalado com a morte da Madame de Berny, que morava lá em Ville-Paris, né, no interior. Muito bem, onde é que eu estou aqui ainda? Publica a primeira parte de Lisão Perdue, que nós já lemos no ano passado. Em 38, escreve Splendeur et misère de courtisanes, o esplendor e a miséria das cortesãs, que é a continuação das ilusões perdidas. Em 39, entra numa causa pública, como depois Zola faria com o Dreyfus, que é de sair protegendo o notário Pétel, condenado à morte pelo assassinato. E inventou uma propriedade perto de Paris cujo muro ele resolveu projetar sozinho e desenhar arquitetonicamente, e o muro caiu, porque ele realmente não entendia de construir muros, não fez as sapatas lá. Enfim, o muro foi um desastre enorme na vida de Balzac. Em 40, sua peça Vautrin, a única, é proibida. Dirige a revista Revue Parisienne. Neste ano, os remanescentes de Napoleão são trazidos para Paris e depositados nos Invalides. Em 41, Honoré faz um contrato com o editor Firme e um consórcio de livrarias para lançar a Comédia Humana em 17 volumes. Ela foi traduzida em português integralmente na década de 50 pela editora Globo de Porto Alegre, coordenada esta tradução pelo grande Paulo Ronay, que foi o homem que ensinou o brasileiro a traduzir profissionalmente. Não tenho grande esperança, existem muita irregularidade na tradução também. Há momentos terríveis, viu? Há momentos de tradução canhestra e erros de português grotescos, portanto não se pode garantir aí a qualidade desta tradução global. Aí tem problemas, tá? Não fiquem muito entusiasmados com isso, mas vale a pena ter. Você compra os 17 livros por aí no sebo. Olha, esse livro aqui, ó, com essa encadernação de que eu trouxe aqui, o nosso livro de hoje aqui. Tá? Muito bem montado e tal, mas tem problemas, tá? Não é isento de falta. Não. Bom, olha, todos os livros do Balzac estão liberados em francês na internet, porque pela lei dos direitos autorais, passados já 60 anos da morte do autor, depois os direitos autorais acabam 60 anos depois da morte do autor, contados esses 60 anos do dia 1º de janeiro do ano subsequente à morte. Em francês está tudo liberado, mas em português não, porque aí as traduções têm a mesma proteção de direitos. Como as traduções vão começar agora a ficar livres agora, essa da editora Globo aí, porque é tudo 55, 56, 57, daqui a mais uns 10 anos estão liberadas, mas por enquanto não estão não. Tá certo? Muito bem. Continuamos. Em 42, Balzac é diagnosticado com insuficiência cardíaca e ele é recusada a entrada na Academia Francesa, que é um grande desaforo. Ele não era bem visto pela intelectualidade, porque ele era aquele homem mundano que escreve livros, enquanto o mundo intelectual preferia que ele fosse mais recatado. Mas ele era um homem do mundo, era um homem da mundanidade. Por isso é que ele não era bem visto pela intelectualidade, digamos, oficial. Em 43, em São Petersburgo, encontra a Madame Ranscar, viúva desde 41. Portanto, finalmente morreu o marido. Né? Publica a terceira parte das Ilusões Perdidas. Só que nessa altura, a Madame Ranscar não estava muito animada com o casamento mais. Essa é a realidade pura e simples. Embora ele estivesse animadíssimo, ela não estava mais animada, tinha já achado que aquilo lá era uma besteira, que era uma ilusão de mocidade, que ela já tinha muita idade, que não tinha mais vontade de casar com ninguém. Sobretudo, ela não tinha vontade de ir para a França, porque o Balzac não ia poder ficar morando na Ucrânia. O Balzac é o mundo da noite parisiense. Enfim, começa a ficar ruim o casamento do Balzac. Em
Em 46, viaja a Roma com Madame Ranscar, que dá à luz ao início de novembro a um filho que não sobreviveu, que era de Balzac. Escreve As Pequenas Misérias da Vida Conjugal, por causa desse episódio. Em 47, Madame Ranscar passa a temporada em Paris. Honoré, que se havia mudado para a Rue Fortuné, hoje Rua Balzac, parte com ela para a Rússia no final do ano, com o objetivo de casarem na Rússia. Em 48, de volta a Paris, Balzac assiste aos primeiros dias da Revolução, a Revolução de 48, Revolução Socialista. Em setembro, parte para a Ucrânia para encontrar Madame Ranscar e fica com ela até a Primavera Europeia de 50. Em 49, sofre várias crises cardíacas. Como o Balzac não parava de ter piripax em geral, a Madame Ranscar começou a achar boa ideia do casamento, achando que, bom, acho que é melhor casar de uma vez, porque não vai durar muito mesmo, então não tem problema. Tá? E isso ela, de fato, pensava assim, não é conjectura não. E por causa disso, no ano seguinte, casa-se no dia 14 de março com Eva Ranscar, em Berdichev, numa cerimônia íntima sem convidados. Obviamente porque ela também não queria que a nobreza ucraniana e russa, que não concordava com aquele casamento, achava aquilo estranhíssimo, soubesse que ela tinha casado. Volta com ela para Paris em 20 de março e morre no dia 18 de agosto. Victor Hugo faz a oração fúnebre de uma das mortes mais tristes, mais sofridas, mais dolorosas que algum escritor já recebeu. Ele, aliás, dentro dessa biografia do Stefan Zweig, há a descrição de Balzac durante meses e meses montando a casa de sonhos para, então, a sua mulher, que viria, né, finalmente morar com ele em Paris. E depois ele, por várias razões aí, de saúde, tem uma morte dolorosíssima, terrível. E só Victor Hugo, dos grandes escritores franceses da época, se interessa por Balzac e vai ao cemitério fazendo uma belíssima oração fúnebre com a competência literária que só Victor Hugo era capaz de ter. Morre a mãe de Honoré de Balzac em 54, depois do filho, ironicamente, e em 58 morre seu irmão Henri e a irmã Laure em 71. E a própria Eva Ranscar morre em 1882. Olha, nós gastamos um pouquinho mais de tempo do que nós gastaríamos normalmente, só que me parece tão interessante essa história. É tão... Claro? No livro do Stefan Zweig tem um trecho. Agora, eu poria na internet isso, né, e o discurso funerário de Victor Hugo para Balzac deve ter na internet de algum jeito. É muito provável que esteja na internet, integralmente. Pessoal, olha, a vida do homem é tão fascinante, é um escritor tão importante, que eu acabei aqui gastando mais tempo do que de modo geral eu gasto na introdução ao autor. Mas vai valer a pena, porque vocês entenderão melhor o nosso livro a partir desse esforço aí preliminar maior de entender a personagem. Balzac foi um homem mundano, um homem que durou só 51 anos, que viveu uma vida intensíssima, que escreveu, entre todos os seus livros, 88 que ele colecionou sob o nome de Comédia Humana, em que há personagens comuns a muitos livros, não há nenhuma que esteja em todos. Nunca estão em muitos, assim. Digamos, que tenha uma personagem está em 8, 9 livros, esse é o máximo que tem. Mas há muitos e muitos casos que são assim. Como são milhares de personagens, você tem cruzamentos das histórias entre si magníficos. E este homem escreveu o perfil literário, né, literariamente escreveu, portanto, descreveu como funciona a mentalidade dessa entidade nova que estava surgindo na França, chamada burguesia. Todas as personagens de Balzac são basicamente burguesas. Burguesa no sentido de ser aquela nova classe que só pôde emergir com a modificação que houve na Revolução Francesa e que não se comporta como aristocrata, que tem na economia a sua mais importante e principal fonte de interesse,
e que tem um determinado código moral. A burguesia tem um código moral, às vezes admirável, né? E que é um código moral que mais ou menos permeia todas as histórias aqui. O Otto Maracapô diz que o Balzac é o Dante da burguesia. O Dante Alighieri da burguesia é o Honoré de Balzac. Nunca ninguém foi capaz de descrever tão bem. Há, por exemplo, um livro chamado César Birotteau, um dos livros da comédia humana. Se alguém tem no mundo, se você tem interesse em entender a psicologia do burguês, do verdadeiro burguês, leia César Birotteau, que é um livro maravilhoso, magnífico, que faz a descrição de um homem honesto e que vai à falência e que comporta-se honestamente também na falência. Esse é o burguês, digamos, o bom burguês que Balzac deseja contar para nós que existe. César Birotteau, um perfumista parisiense que cai numa armadilha do destino e empobrece e depois consegue dar a volta por cima de alguma maneira. Mas ele é o rei da narrativa psicológica desse francês novo, chamado francês da burguesia no século XIX. E ele, esse escritor, tem uma capacidade maravilhosa de descrever coisas. Vocês verão aqui agora nesse livro. O livro de hoje é muito, muito mais fácil de ler do que o anterior, porque ele é muito mais curto. Chama-se Eugênia Grandet. Eugénie Grandet, ou então Eugênia Grandet. Eugênia Grandet é uma moça que mora numa pequena cidade chamada Saumur. Saumur é uma cidade que de fato existe. Saumur fica aí na região de Tours, é uma região vinícola, fabrica-se ali um vinho espumante local famosíssimo chamado Vin de Saumur, que não chega a ser um champanhe, mas é um vinho de prestígio também internacional. E essa região vinhateira de Saumur, uma cidadezinha muito pequena, é onde mora as nossas personagens. É uma pequena família composta por um pai chamado Félix Grandet, que é uma pessoa, um homem de muita idade, com muito mais idade que a sua mulher, que se chama Madame Grandet. Nós não sabemos como é o prenome da mulher de Félix Grandet, que é mais jovem do que ele. Sabemos que ela é da família Berthier, sabemos o sobrenome da família, mas não o seu prenome. E tem uma única filha, que é Eugênia Grandet. Este homem, Félix Grandet, é um homem extremamente rico, imensamente rico. Tão rico, que a maior crítica que se faz a essa obra é que Balzac teria exagerado um pouquinho, ou seja, quase cai fora da verossimilhança, porque um homem com o histórico dele não poderia ter ficado tão rico quanto está aqui descrito. Bom, mas isso obviamente a gente perdoa porque é ficção, e esse Félix Grandet, na medida em que é muito rico, também é muito avarento, e ele fala com o Harpagon. O Harpagon é o avarento do Molière, né? E com o Gobseck. O Gobseck é outro avarento de Balzac. E com o Shylock, que é o avarento de Shakespeare, fará a quadra de avarentos mais conhecida da literatura internacional. Esses quatro são os avarentos mais avarentos de todos os avarentos. Vamos lá, então, Harpagon é com H na frente, H-A-R-P-A-G-O-N, Harpagon. Esse é o avarento de mulher da peça, o avarento. O Gobseck, que é um avarento que tem um livro com esse nome, né, em Balzac. Gobseck escreve G-O-B-S-E-C-K, Gobseck. E Shylock é o avarento de Shakespeare, Mercador de Veneza. Shylock escreve S-H-Y-L-O-C-K. E temos aqui finalmente o Félix Grandet. Eles são avarentos, cada um de um tipo, sabe? Depois a gente fala um pouquinho sobre os tipos de avarentos, agora não é o caso. Mas este homem é um homem tão rico quanto avarento, e ele tiraniza a sua família, porque, por incrível que pareça, embora todo mundo na cidade saiba que ele é riquíssimo, a família não tem a menor ideia. A família julga
que ele é paupérrimo, porque ele tem um castelo, mas mora numa casinha modesta na cidade. Todos os dias de manhã, ele abre a despensa que ele mantém fechada a chave e tira dali um pouquinho de comida, entrega para a empregada para fazer a comida do dia. Volta a fechar a despensa a chave, todos os dias de manhã. E a família então julga que ele seja muito pobre, que a família seja pobre, quando na verdade ele é imensamente rico. Tá? Não é isso? Pois não? Esse é o hábito europeu. Minha sogra tinha exatamente esse hábito. De fechar. Chavear tudo. Não dela negar de comida, mas aquela mania de fechar os armários, tipo, pegar o armário do primeiro balcão do sala de jantar, esconder no segundo, e daí assim por diante. Então, para achar a chave era uma loucura. Para conseguir uma empregada mexer nas coisas dela. Desistiam, na metade do caminho já desistiam tanto. O mais interessante, ela põe uma bolsinha embaixo de uma toalha, até que meu marido assim, mãe, por favor, né? Tá certo. Bom, mas vejam só, pessoal, a situação aqui é quase inverossímil também, porque é muito difícil que numa cidade pequenininha, você em casa seja o único a não saber que o seu marido, né, seu pai é riquíssimo. Mas depois que eu conto para vocês, né, porque quando eu vejo o Zorro na televisão, eu vou ficando irritadíssimo com aquilo, porque o único sujeito naquela cidadezinha que tem bigode é o Diego de la Vega e o Zorro. Entendeu? Eu fico revoltado contra isso, vai me dando uma raiva daquilo. Porque não é possível, tem o Sargento Garcia também, mas esse não dá para confundir com o Zorro. Não é? Não é isso? Quer dizer, às vezes as coisas mais óbvias não são percebidas. Então vamos aqui fazer de conta que é normal que as duas não saibam da riqueza do velho. Olha, para vocês terem uma ideia, este velho aí tem 19 milhões de francos. Isso é um valor de um dinheiro absolutamente incontável, sob o ponto de vista da moeda da época. E todo mundo, a Zuma Carro, que eu falei a vocês, que é a mulher que aqui em Balzac devia mais, leu os originais e falou assim: olha, a única coisa que eu achei exagerada é este velho ter 19 milhões de francos, não dá. Daí ele respondeu a ela: mas é verdade, c'est la vérité, c'est vrai, c'est une histoire vraie, c'est vrai. A história é verdade, eu conheço o fulano, tudo. Bom, vejam, tudo bem, né? Não tem importância, estamos falando aqui de ficção. Mas a história começa toda contando para nós como é que isso foi acontecer, não é isso? Então eu vou pedir para minha filha Clara, que é a nossa leitora oficial, que nos ajude a ler aqui, não é isso? Filha, então vamos lá. O primeiro grande romance por Balzac, escrito no momento de felicidade pela conquista de Madame Hanska, Eugênia Grandet foi incluído na seção Cenas da Vida Provinciana da Comédia Humana. De fato, o romance acontece em Saumur. Saumur, hoje com 32 mil habitantes, fica no departamento Maine-et-Loire, produz sobretudo vinhos espumantes, vão de Saumur, e foi um importante centro do movimento huguenote. O movimento huguenote foi o único movimento protestante que houve na França, e que foi destruído à paulada, assim, foi destruído com toda a violência que se pôde usar. Né? Os huguenotes foram defenestrados, queimados, mortos, expulsos, foram postos para fora da França. Houve uma famosa noite de São Bartolomeu, em que eles foram massacrados. E não houve mais na França nunca mais nenhum movimento protestante. A França é um país completamente católico, praticamente católico na sua totalidade. E esse lugarzinho aí foi um dos centros do movimento huguenote, lá no tempo da Reforma, né? Muito tempo antes, né? Saumur, está escrito aí na primeira nota. A nota número 1 tem o nome da cidade, Saumur. Região vinícola do Vale do Loire, cujos costumes Balzac, como sempre, descreve à perfeição, só perdendo um pouco em verossimilhança a exagerada fortuna de Félix Grandet, certa caricatura de sua avareza, que, no entanto, não impediu o crítico literário Alain de ver no velho uma fonte de ternura comovedora. Eu juro que eu não ficarei feliz em morrer até descobrir onde foi que o Alain descobriu uma ternura comovedora esse Alain não tem sobrenome, é um nome artístico de crítico literário, né? O nome dele eu não lembro mais qual é. Ele é um crítico famoso, famosíssimo,
Ele acha o senhor Grandet uma pessoa de ternura. Bom, depois vocês confirmam se tem ou não tem. Otto Maria Carpeaux vê em Eugênia Grandet e Pai Goriot os dois estudos mais profundos de Balzac. Stefan Zweig, autor de importante biografia de Balzac, vê em Eugênia Grandet um divisor de águas. Desta obra em diante, segundo Zweig, Balzac teria tirado o foco das personagens românticas idealizadas e transferido para as personagens românticas reais. Ele explica melhor. No momento em que a pequena Eugênia Grandet visita um banal e simplório, sob o olhar severo de seu pai avarento, põe um quadrado de açúcar a mais no café do seu primo Carlos, que ela ama, mostra tanta coragem como Napoleão ao precipitar-se, bandeira em punho, sobre a ponte de Lodi. No seu esforço para enganar os credores do irmão, o velho Sovina desenvolve tanta astúcia, maleabilidade, tenacidade e até gênio, como Talleyrand no Congresso de Viena. O Congresso de Viena é o congresso que é feito em 1815 para acertar aquela situação pós-Napoleão, né? Em 1914, Napoleão perde finalmente a segunda tentativa de conquistar a Europa, depois daqueles 100 dias, não é? E aí os vencedores se reúnem para acertar como é que ia ficar. E aí há uma reorganização geral da Europa. Aí é que se criam, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, aí é que se criam os Estados Pontifícios. Há uma porção de grandes mudanças na Europa, sendo que a mais incrível delas é que a França, que perdeu a guerra, não teve nenhuma mutilação territorial. Zero. E quem produziu esse milagre foi esse Talleyrand, que era o negociador da França na mesa e que impediu que a França pudesse ser desmembrada de alguma maneira com os vizinhos. Não aconteceu. Né? É isso que ele está dizendo. Está dizendo o seguinte, que para Balzac, herói é aquele fulano, o pai do senhor Goriot, o senhor Grandet, aqui é o Grandet, ele é um sujeito que se comporta como um grande estrategista. Então, em vez de você fazer como os românticos faziam, apenas histórias sobre grandes personagens românticas da história, nos livros de Balzac, as pessoas mais simples são capazes de sofrer interesse romântico. Você pode interpretar as pessoas mais comezinhas, mais comuns e cotidianas como pessoas heróicas também. É isso que ele faz. É isso que ele faz na Comédia Humana. O escritor austríaco conclui: é nesses anos que Balzac descobre o seu grande segredo. Não há assuntos, tudo é assunto. Do lado dessa tese também está o filósofo romeno Constantin Noica, que afirma: Balzac deu-se conta de que a verdadeira força do gênio não reside em ter sentido geral abstrato, mas sim em enraizá-lo nas realidades e nas situações individuais. No pós-fácil da primeira edição, suprimido depois de 1843, Balzac diz que entre as mulheres, Eugênia Grandet era talvez um tipo, simbolizando as dedicações lançadas através das tempestades do mundo e que ali afundam, como uma nova estátua roubada à Grécia, que durante o transporte cai no mar onde permanecerá sempre ignorada. Só tem uma última informação que não está aí, que é importante vocês saberem. Balzac, numa carta, diz o seguinte: Molière inventou o avarento, que é o Artegon, né? Esse é o avarento de Molière. Então, quer dizer, Molière inventou o avarento, e eu inventei a avareza. Molière inventou o avarento, mas fui eu que inventei a avareza. Com isso ele quer dizer o seguinte, que a história aqui do nosso Eugênia Grandet não é a história de um sujeito que é avarento só, de um avarento chamado Félix Grandet, mas é a história da própria avareza. E embora isso pareça um pouco difícil de distinguir ainda, daqui a pouquinho vai ficar claro o que é que isso significa. Tá? Então vamos deixar esse ponto aí no ar. Em sumir, o tanoeiro do tipo Félix Grandet, o pai Grandet, graças a várias especulações sobre o futuro da Revolução e um extraordinário destino para negócios, sempre fazia boas previsões de safra e não estocava de barris, um pouco precisava comprá-los caro, construiu uma fortuna só comparável à sua avareza. É um costume francês antigo, não se usa mais isso, chamar o chefe da família de pai alguma coisa, como tem o pai Goriot, né, que é outro livro do Balzac que será estudado aqui ano que vem, né, pai Goriot. E esse aí é o pai Grandet. Então algumas pessoas antigas, já nessa época já estavam meio em desuso, costumavam chamar o chefe da família de pai, né, dá esse, como se diz, este epíteto. Claro. Foi pensar em que os meus avós tinham que falar pelo sobrenome.
Muito bem. Muito bem, pessoal. O que vai ter agora aqui é uma coisa de uma importância incrível, que vocês vão ouvir agora, no trechinho que foi selecionado aqui em seguida, a história econômica da França entre a Revolução Francesa e a Restauração. Então eu preciso explicar a vocês um pouquinho melhor o que é isso. Em 1789, a Revolução Francesa, no dia em que a Assembleia dos Estados Gerais declara-se constituinte. Não foi no dia da queda da Bastilha. A Bastilha acontece 2, 3 dias depois. O que inicia a Revolução Francesa foi o fato de que uma Assembleia que foi trazida para fins consultivos, não é isso? Essa Assembleia ter se tornado constituinte por si própria, deu golpe de Estado, falou, agora nós vamos decidir como é que vai ser o resto do mundo da nossa vida. Se vai ter rei, se não vai ter rei, golpe de Estado, não é isso? E ela acaba no 18 de maio de 1799, 10 anos depois, quando Napoleão Bonaparte acaba aquela bagunça, diz que ele manda e acabou a bagunça. O que acontece em seguida? Napoleão assume o poder. Os franceses não queriam ter um reinado chamado França, passaram a ter um império chamado Napoleão. Napoleão autocoroa-se imperador. Ele tira a coroa das mãos do Papa e enfia na própria cabeça, coisa que dá muito azar, aliás, como se viu em seguida. E Napoleão então transforma-se em Napoleão I, com esse título, Napoleão I. E Napoleão então, tendo se transformado em imperador da França, o que ele faz? Ele promove uma espécie de saque generalizado dentro da Europa, porque afinal, com 10 anos de Revolução Francesa, os franceses destruíram toda a base econômica do país. Imagine, quanta gente não fugiu, quantos proprietários de terra foram mortos, pessoas que entendiam do trabalho que morreram. A França não tinha de comer. O que faz Napoleão Bonaparte? Ele cria uma guerra de conquista em volta dele para fazer o quê? Para saquear nos vizinhos aquilo que os franceses não eram mais capazes de fazer por si próprios. Foi graças a isso que o Brasil tornou-se o Brasil, porque os portugueses, com medo do ataque napoleônico a Portugal, fugiram para o Brasil, no Dom João, né? Naquela época não era sexto ainda, se não me engano, e veio para o Brasil, trazendo para o Brasil o centro do Império Português. Foi para fugir do Napoleão Bonaparte, na primeira tentativa de saquear a Europa. Napoleão também vendeu a Louisiana para os americanos, e com esse dinheiro ele também recompôs um pouquinho a capacidade econômica do Império Francês. E Napoleão então vai, até que perde a guerra. Até que ele é deposto finalmente. A Louisiana está dividida nos Estados Unidos, aquela parte. Os Estados Unidos era francês. Isso mesmo. Era francês, era uma colônia francesa. Mas, obviamente, que os franceses já sabiam que iam perder aquilo de um jeito ou de outro. Os americanos iam tomar aquilo de um jeito ou de outro. E eles, então, foram espertos e venderam enquanto podiam vender. Não é? Foi o que aconteceu ali. E o Napoleão finalmente é derrubado, não é derrubado, e feito o que no lugar do Império Napoleônico? Foi feita a restauração. O que é a restauração? A restauração da coroa da família Bourbon. A família Bourbon, que é a família de Luís XVI, que havia sido guilhotinado durante a Revolução Francesa. Só que o filho de Luís XVI, que é Luís XVII, que era o Delfim, havia desaparecido e ninguém sabia do menino. Havia inúmeras teses sobre ele ter sobrevivido, havia inúmeros candidatos que se apresentavam como filho de Luís XVI, mas tudo indica que ele foi morto, aliás, com requintes de crueldade, no próprio templo, onde estava a família toda presa. E o irmão de Napoleão, que assume, o irmão pode assumir o governo da restauração, um irmão mais novo de Luís XVI, que é Luís XVIII. Luís XVII é o Delfim, Luís XVIII é o irmão. E esse Luís XVIII assume o poder, enquanto isso Napoleão é colocado lá em Elba, que é uma ilha ali perto da França, com status de rei de Elba. Napoleão não é preso em Elba, ele fica lá com um séquito lá em Elba, vivendo uma vida de exílio dourado, digamos assim. Ele é rei de Elba. Só que Elba é muito pertinho da França. O que faz Napoleão? Vai ficando cada vez mais difícil dele não voltar para tentar uma segunda coisa. Ele resolve voltar para a França
E quando os franceses sabem que está voltando, mandam o exército francês recebê-lo e massacrá-lo. Não é que mandaram o general Ney trazê-lo numa gaiola, esperá-lo na praia, ali em Cannes, aquela região, e recebê-lo e trazê-lo para Paris numa gaiola. Na hora que o Napoleão chega na praia, encontra o general Ney fala assim: as suas ordens, meu general. E o Napoleão tornou-se novamente imperador da França em 1 minuto. Ele reorganiza todo o exército e faz 100 dias de campanha militar, que acaba muito mal em Waterloo, quando ele é destruído, então, né, morto aí pelo general Blücher e pelo general Duque de Wellington. Aliás, a melhor de todas as descrições do que aconteceu de verdade, que demonstram que o Napoleão perdeu para o azar, na verdade, foi o azar que derrotou o Napoleão, está no livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Se alguém um dia quiser entender isso de verdade, tem ali umas 80 páginas descrevendo todos os acontecimentos da Batalha de Waterloo, mostrando que azar que deu ali para o Napoleão e que sorte que deu para o Duque de Wellington. E ele, no entanto, perdeu. Seja qual for a razão, perdeu. Perdeu, e aí dessa vez é mandado para Santa Helena. Santa Helena é uma ilha que fica quase aqui embaixo na Argentina, no Atlântico Sul, que é uma ilha inglesa, onde ele, assim, dessa vez é colocado meio assim, numa situação, digamos, prisional, né? E não é rei de Santa Helena, embora tenha sido rei de Elba. Não é isso? O que é a restauração? Aí o que acontece? O Luís XVIII reassume, só que ele morre e assume daí o seu irmão, mais um irmão chamado Carlos X. E esse Carlos X vai até 1830. E esse Carlos X, até 30, é o que tenta restaurar, tenta manter o Império Francês continuando funcionando, só que ele é, na verdade, um sujeito que quer retomar todos os direitos da realeza anteriormente, porque a ideia da restauração é que haveria devolução do poder para os Bourbon, contanto que eles se subordinassem a um governo constitucional. Não podia mais ter um governo absolutista como havia antes, no tempo de Luís XVI, 14, 15 e 16. E é isso que Carlos X não consegue fazer, de modo que a restauração vai só até 1830, quando é substituída então pelo governo do tal do Luís Felipe, que já é uma outra vertente, quando da Artois, que já é uma outra vertente da família Bourbon. Mas, enfim, o que vocês vão ver agora é a história econômica, mais ou menos, do que acontece na prática da economia entre a Revolução Francesa e a Restauração Francesa, que é a volta temporária da família Bourbon ao poder. Tá certo? Vamos lá então ouvir isso? O Sr. Grandet desfrutava, em seu livro, uma reputação cujas causas e efeitos não podem ser compreendidos por quem não tenha vivido algum tempo no interior. Grandet, que algumas pessoas antigas, cada vez mais raras, chamavam de pai Grandet, era em 1789 um próspero mestre tanoeiro, que sabia ler, escrever e contar. 1789 é o início da Revolução Francesa. Quando a República Francesa pôs à venda em seu livro Os Bens do Clero, o tanoeiro, que então contava com 40 anos, acabava de desposar a filha de um rico comerciante de madeiras. Uma das coisas que fizeram foi confiscar todas as terras da igreja, e socorrer os governos republicanos, né? E vender isso para quem quisesse comprar, não é isso? Foi assim que fortunas enormes mudaram de mãos e se formaram na França nessa época. Porque, de acordo com a sua amizade com quem vendia, você comprava aquela abadia com 400 hectares de vinhas maravilhosas por dinheiro nenhum, né, por pequenos tostões. Né? Aí veio então uma transferência de riqueza e de mudança de propriedade incrível. Grandet dirigiu-se então, munido de sua fortuna pessoal e do dote, um total de 2.000 luíses de ouro, ao distrito, e ali, mediante os 10.000 francos oferecidos por seu sogro ao austero republicano que fiscalizava a venda dos bens nacionais, obteve, por uma ninharia, legalmente, embora não legitimamente, os mais belos vinhedos das redondezas, uma velha abadia e algumas herdades. Quando Balzac fala assim, ali, mediante uns 10.000 francos oferecidos por seu sogro ao austero republicano, está fazendo, obviamente, ironia,
subornaram um sujeito que vendia para comprar uma propriedade incrível por quase nada. Foi assim que o Grandet começou a ficar rico, né? Esse Grandet, pai da Eugênia, comprando essas bagatelas, essas especulações de terras da igreja que eram vendidas a ele muito barato por razões circunstanciais, durante a Revolução Francesa. Como os habitantes de Saumur eram pouco revolucionários, o pai Grandet passou a seus olhos por um homem ousado, republicano, patriota, por um espírito aberto às ideias novas, quando, na verdade, era aberto apenas às minhas. Como ninguém lá sabia o que ia ser revolucionário, ele parecia revolucionário, mas no fundo era só um sujeito querendo ficar rico. Esse pai Grandet, o pai da Eugênia. Foi nomeado, então, membro da administração de Saumur, e sua influência pacífica lhe se fez sentido político e comercialmente. Politicamente, protegeu os partidários do antigo regime e impediu, com todo o seu poder, a venda dos bens dos imigrados. Quem são os partidários do antigo regime? O pessoal que estava a favor da volta do governo francês de Luís XVI, ou seja, do velho sistema monarquista francês. E, além disso, ele fez uma coisa muito boa, impediu que vendessem as terras dos imigrados. Quem eram os imigrados? Eram os nobres da região que, com medo de serem massacrados, fugiram da França, foram para a Alemanha, foram para a Inglaterra, sobretudo para a Inglaterra, foram para a América, alguns deles. Ele impediu que vendessem a terra desses imigrados. Comercialmente, forneceu aos exércitos republicanos 1 ou 2 mil barris de vinho branco, recebendo em pagamento magníficos pratos pertencentes a uma comunidade de mulheres que haviam sido reservados para vender em último lugar. Uma comunidade de mulheres é um convento. Bom, recebeu lá, tinha lá, a última coisa que venderiam era lá a área de um convento, e venderam para ele por um valor ridículo. Sob o consulado, Grandet tornou-se prefeito, administrou sabiamente e vindimou melhor ainda. Sob o império, voltou a ser o Sr. Grandet. Napoleão não gostava dos republicanos e substituiu o Sr. Grandet, constava ter usado o barrete vermelho por um grande proprietário, um homem distinto, um futuro barão do império. Grandet ter usado o barrete vermelho, o que é isso? O barrete frígio ou vermelho é a mesma coisa. Os revolucionários franceses usavam uma espécie de boina vermelha, que é o tal do barrete frígio. Como o Grandet, ninguém lá em Saumur sabia o que tinha feito, então, quando o Napoleão tomou o poder, não gostava do Grandet, porque o Grandet tinha cara de jacobino, né? Tinha fama de jacobino. Ele não era coisa nenhuma, ele só era um espertalhão oportunista, mas ele tinha fama de jacobino. E ele, então, não podendo mais estar no governo municipal, porque Napoleão não queria jacobinos no governo municipal, ele sai do governo municipal, mas sai muito bem. Por quê? Porque ele, enquanto governante municipal, havia pavimentado as ruas, as estradas que levavam para suas propriedades. Ele havia classificado os seus imóveis naquelas tabelas de IPTU da época, digamos assim, entre aspas, e da maneira mais favorável possível para o seu próprio bolso. Ele havia feito todos os movimentos que protegeriam o seu patrimônio contra eventuais confiscos, etc, etc. Portanto, ele não teve nenhum problema de sair do governo e se tornar um cidadão comum, apenas produtor de vinhos. Grandet abandonou as honrarias municipais sem o mínimo pesar. Esse homem, riquíssimo e avarentíssimo, reina tiranicamente sobre os seus, a senhora Grandet, sua filha única Eugênia e a empregada Nanon, que ele recolheu por caridade. Trata relativamente mal, mas paga bem para o local. Apesar da fortuna, mantém tudo fechado à chave e raciona mesquinhamente os gastos do dia a dia da família. Entre as suas posses está a magnífica propriedade de Froidfond, notável por seu parque, admirável castelo, suas herdades, rios, açudes e florestas, e avaliada em 3 milhões. O velho avarento comprou a vida. Pois é, como é que pode? O sujeito tem uma propriedade dessas que vale 3 milhões de francos, ou libras naquela época, acho que não se falava em franco ainda. 3 milhões de libras. Ele tem uma propriedade gigantesca, a maior propriedade da região, tem um castelo enorme em cima, e a família não tem a menor ideia de que ele tem tudo isso. Mas ele tem. Ele é rico ao ponto de poder ter como patrimônio uma coisa dessa que ele, no entanto, nunca põe os pés, porque ele jamais moraria lá, porque morar lá implicaria em custos muito grandes. O que ele faz? Ele mora em Saumur, numa casa modesta, meio encardida, meio velha, porque lá ele não gasta dinheiro. No entanto, tem essa propriedade lá guardada para si, lá em propriedade de Froidfond, uma família que precisou vender porque precisava fazer dinheiro. Ele comprou isso à vista.
terem uma ideia de quanto ele é rico. Continuou, no entanto, a morar escondido numa casa sem brilho, fria e silenciosa, com a família que não sabe da fortuna dos velhos e conforme com uma vida assim. Durante 15 dias, todos os dias da mãe e da filha haviam decorrido placidamente naquele lugar, em constante trabalho, 15 anos, desculpa, em constante trabalho desde abril até novembro. No dia 1º deste último mês, elas se transferiam para junto da lareira, a fim de passar o inverno. Somente nesse dia, Grandet permitia que se acendesse o fogo na sala, e o fazia apagar a 31 de março, indiferente ao frio dos primeiros dias da primavera e do outono. Ou seja, a lareira é acesa num dia X do ano e apagada no outro, independente se está frio ou não. Porque senão você vai gastar dinheiro com lenha. Né? Não é isso? Gastar dinheiro com lenha é uma tragédia. Não é que se pode fazer como é que se pode fazer uma coisa dessa? Não é isso? Muito bem. Tá? Continuando. Um fogareiro, mantido com as brasas que a grande Nanon tirava sorrateiramente da cozinha. Nanon é chamada assim por causa do seu tipo físico brutalhado. Está escrito assim no livro: uma criatura fêmea com talhe de Hércules. Uma criatura fêmea com talhe de Hércules. Isso é a Nanon. Né? O comentário que está no livro, que não está aí no resumo de vocês. Ajudava a senhora e a senhorita Grandet a suportar as manhãs ou as noites mais frescas de abril e de outubro. Mãe e filha encarregavam-se de toda a roupa da casa e empregavam tão conscienciosamente seus dias nesse verdadeiro trabalho de operárias que quando Eugênia queria bordar um lencinho para a mãe, era obrigada a roubar algumas horas de sono, enganando o pai para conseguir luz. Há muito tempo que o Alvarenga distribuía a vela, a filha e a grande Nanon do mesmo modo que distribuía pela manhã o pão e os gêneros necessários ao consumo diário. Vela, esse negócio não, era racionado. Tinha que apresentar o toquinho da anterior para poder ganhar uma vela nova, senão não tem vela nova. Não é? Veja, isso não é incomum. Por exemplo, aquele escritor Inácio Loyola de Blandão, quando ele era criança, ele teve que fazer no colégio uma versão, uma paráfrase de uma história infantil. Ele fez uma paráfrase da história da Branca de Neve, porque ele disse assim: olha, peraí, aqueles anões lá da Branca de Neve têm uma mina de diamantes, mas bota a Branca de Neve para ficar fazendo comida, limpando a casa o dia inteiro. Não é? Não é isso? Aí ele imaginou uma paráfrase em que a Branca de Neve iria fazer tortas de maçã envenenadas para se vingar dos anões exploradores, e aí o tal do conto que ele fez é a descrição terrível de como é que um e outro iam morrendo, assim, a descrição da morte de cada um dos anões, porque afinal de contas era a mesma situação. Né? Então você tem aqui um sujeito riquíssimo e que no entanto, não tem nenhum auxílio externo exceto a Nanon. A Nanon é a única empregada que tem a casa. E ele vive, né, e vive todo mundo como se fosse pobre. Tá? A família vive como se fosse realmente pobre, fazendo até mesmo economia no toco da vela. Né? Continuamos. O marido nunca lhe dava, a senhora Grandet, mais que 6 francos para as pequenas despesas. Embora ridícula na aparência, essa mulher que com o dó de heranças trouxera a Grandet mais de 300.000 francos, sentia-se tão humilhada por uma submissão e um ilotismo contra os quais a doçura de sua alma impedia de se revoltar, que jamais havia pedido um sul, nem feito uma observação sobre os papéis que o notário Bouchot lhe apresentava para assinar. Então, entendendo aqui, né? 6 francos é que ela recebia para as despesas da casa. Quando ela casou com ele, ela trouxe 300.000 francos de dote. E ele, no entanto, acha que 6 francos é o máximo que ela pode gastar assim, por um mês para cuidar das despesas da casa. Né? Segunda coisa. Ilotismo é uma palavra que não tem em português, ela é uma invenção mesmo. Ilotismo em francês vem de ilo é ilha. Em português é isolamento, ilotismo. Isolamento que vem de ilha, né? Isolamento vem de ínsula. Não é? Uma ilha é uma entidade isolada. Né? Ilotismo significa isolamento, portanto. Não é isso? E ele então ele dava para a mulher de vez em quando lá 6 francos para cuidar aí das coisas da família. Essa altivez toda e secreta, essa nobreza de alma constantemente ignorada e ofendida por Grandet, dominava a conduta daquela mulher. A senhora Grandet usava invariavelmente um vestido de seda esverdeado, que se habituara a fazer durar quase um ano. Usava um grande lenço de algodão branco floreado,
um chapéu de palha costurado e ainda quase sempre um avental de tafetá preto. Pouco saindo de casa, raramente usava sapatos. Enfim, nada queria para si mesmo. Grandet, atormentado às vezes pelo remorso ao lembrar-se do longo tempo decorrido desde que lhe havia 6 francos pela última pela última vez, prometia dar-lhe mais uns níqueis para os alfinetes quando vendesse a colheita do ano. Olha, só dá para dar dinheiro para comprar alfinetes, que é para fazer a única coisa que ela fazia, ficar costurando as coisas, só quando vender a safra. Antes disso não há dinheiro nenhum. Os 4 ou 5 luíses oferecidos pelo holandês ou pelo belga que adquiriam a safra de Grandet constituíam o mais vultoso rendimento anual da senhora Grandet. Mas, logo que recebia os 5 luíses, o marido lhe dizia, como se sua bolsa fosse comum: tens algum sul para me emprestar? Um sul é 5 centavos de franco. Significa, na verdade, centavos, porcaria. Um sou, hoje em dia em francês fala, um sou é vendre pour des sous, é vender por centavos, vender por dinheiro nenhum. Ou seja, a mulher tinha lá uma participação que era dela, numa propriedade que era dela, e ela recebia um dinheirinho por ano, assim que não era grande coisa. Só que logo em seguida a receber esse dinheiro, o marido ia lá e pedia emprestado dinheiro, porque afinal de contas a família ia muito mal e não tinha dinheiro nenhum. E a pobre mulher, feliz por poder prestar algum serviço a um homem que seu confessor lhe indicava como seu senhor e amo, emprestava-lhe no decorrer do inverno alguns escudos do dinheiro dos alfinetes. Em novembro de 1819, Eugênia completa 23 anos. Pela manhã, Grandet, segundo seu costume nos dias memoráveis do aniversário de Eugênia, fora surpreendê-la no leito e oferecera solenemente seu presente paternal, que há 13 anos consistia numa curiosa moeda de ouro. A senhora Grandet dava geralmente a filha um vestido de inverno e de verão, conforme circunstâncias. Isso aqui eu juro que eu não entendi, porque eu acho que o Balzac aqui estava meio cansado, porque não dá para você fazer aniversário no ano, ou no inverno, no verão, conforme as circunstâncias. Né? Eu não sei se é, porque pode ser. Né? Bom, não sei, se for assim, se está faltando o guarda-roupa, não tinha. Se a circunstância aqui é de ser inverno ou verão, não deu certo aqui a frase aqui do Balzac. São os 19 livros anuais. Né? Não dá para fazer assim, né? Muito bem. Mas no livro que eu li, fala que essa doação que ele dava anualmente era no dia do Ano Novo. Não, também dá no Ano Novo. Também dá no dia do aniversário dele. Tem várias situações em que também dá a doação. Esses 2 vestidos e as moedas de ouro que recebia do pai no primeiro dia do ano e no natalício do pai constituíam uma pequena renda de 100 escudos mais ou menos, que Grandet gostava de haver acumular. Isso não era mais do que passar seu dinheiro de uma caixa para outra, e por assim dizer, cultivar a parede da herdeira, a qual metia frequentemente pontos do seu tesouro, outrora aumentado pelo Bertellier. Bertellier é o nome da família da senhora Grandet, dizendo: isso será tua dúzia de casamento. Dúzia é o hábito de dar à noiva 12 unidades, 12 dezenas de moedas ou 12 centenas de moedas de ouro e prata. Então, só entendendo isso, né? Todo ano, em várias situações, ou no aniversário dela, ou no início do ano, no aniversário dele, ele dava para a filha uma moeda de ouro, uma moeda portuguesa, uma moeda holandesa, uma moeda francesa, enfim, moedas de diversos lugares, e pedia que ela fosse guardando aquilo como um enxoval financeiro, que essa tal da dúzia era um hábito de dar para a noiva 12 moedas, ou 12 centenas de moedas, ou 12 dezenas de moedas, sempre o número 2, por isso dúzia. E a moça, então, guarda isso. Só que ele, o Grandet, ele está dando para ela essas moedas, mas não está dando de verdade. Porque ele de vez em quando quer ver as moedas de volta. Ela traz as moedas, ele fica observando aquelas moedas, fica admirando aquelas moedas. É como se ele não estivesse dando as moedas à moça, estivesse apenas fazendo de conta que está dando as moedas e que as moedas são, na verdade, suas. É isso que ele faz. E ele, no entanto, mantém esse hábito, né, de dar as moedas à moça. E a moça vai fazendo esse patrimôniozinho. Não é? Isso aqui já é depois da Revolução Francesa. E essa mulher nunca se revelou para isso? Já tentou doar pelas duas, sendo tratada por uma valia? Mas as pessoas não se revelam necessariamente quando têm razão, né? Porque há complicações de todos os tipos, emocionais, sociais, a autoridade do marido. É claro que isso aqui é
Isso aqui, na verdade, é uma obra de ficção, né? Mas a gente pode imaginar que é verossímil que ela não tenha se revelado. Aqui o autor faz questão de deixar claro que a senhora Grandet é uma pessoa completamente submissa a essa situação e que não acha nada de errado nela. Nem a moça acha. O defeito da Revolução Francesa demoraram para. Esse defeito da Revolução Francesa demoraram. As pessoas muito tradicionais continuavam com os mesmos costumes. Até hoje tem gente ainda. Então, quer dizer, não. É isso que é bem incrível mesmo. Porque as Então. pessoas não mudam assim porque teve a Revolução no mundo do dia para a noite. As pessoas vão mudando devagarinho, né? E pode, de fato, mudar nunca também. Pode não mudar nunca, tá? Pode morrer de febre. É isso. Continuamos. Para a festa, são convidados os Cruchot e os Crassin, famílias rivais da pretensão de casaram seus filhos com a futura herdeira milionária. Então aqui é importante saber o seguinte, né? Como na cidade todo mundo sabia que ele era muito rico, todo mundo queria casar um filho com a Eugênia. Não é? A Eugênia. E as duas famílias, assim, digamos, que tinham mais chance, eram essas duas porque elas eram lideradas por dois homens nos quais o Grandet tinha muito interesse. O primeiro era o Cruchot, que era notário é tabelião, é o sujeito que faz os registros. Na época em que nós estamos falando, o tabelião é uma pessoa importantíssima, porque ele também é um depositário de bens de confiança, ele é uma pessoa de importância social enorme num país como a França nessa época. E o de Crassin, que é outra família, tem o maior banqueiro do lugar. Não entendo por um banqueiro ali, alguém muito rico, muito poderoso, mas é um certo sujeito com alguma posse. E essas duas famílias, então, uma do notário, outra do banqueiro, as duas disputam a preferência de casar um dos seus filhos com a Eugênia. Não é isso? E essas duas famílias, então, não perdem a chance de disputar acirradamente a atenção da moça, apesar de que a moça, como nós sabemos, não sabe que está sendo assediada por causa do dinheiro do pai, porque ela, até onde nós sabemos, não tem a menor ideia da fortuna que o pai tem. A primeira estava ligada ao tabelião e a segunda ao banqueiro local. Os candidatos eram, de uma parte, o senhor Cruchot de Bonfons, conhecido como presidente por causa do seu cargo de juiz, e da outra, Adolphe de Grassin, estudante de Direito de Paris. Presidente porque ele presidia um certo tribunal local lá, por isso que era presidente. Durante a festa, chega sem aviso Carlos Grandet, jovem de 22 anos, sobrinho do vinhateiro, vindo de Paris e trazendo carta de seu pai, um irmão que Félix Grandet não via há 23 anos. O charme parisente do rapaz impressiona vivamente o presente interiorano e sua sobretudo Eugênio. Então, imaginem essa cena, pessoal, essa cena é muito importante, tá? Então, você tem a festinha de aniversário da Eugênia, comemorando, né? Estão ali comemorando o aniversário da moça, e aquelas duas famílias se degladiando entre si para mostrarem para o velho Grandet que o melhor genro é o seu familiar, não é? Os dois candidatos da noiva ali, o tal do presidente, que já é um pouco mais velho, mas não é muito velho, deve ter uns 30 anos mais ou menos, e é um sujeito já estabelecido, e o outro que é filho do de Grassin, que é o banqueiro, né? Que é um menino que estuda direito em Paris. E aí, então, aquela conversa, aquele negócio, o Grandet, obviamente, fingindo que não tem nada a ver com isso, fazendo-se de morto, não é? A Eugênia mal entendendo porque que todo mundo tem tanto interesse nela, e quando aparece, então, uma cena incrível, aparece o Charles Grandet, Carlos Grandet, sujeito que veio de Paris, com a aparência de alguém que chegou realmente de Paris. E esse sujeito entra, não avisou que vinha, trazendo uma carta do pai dele, chama-se Guilherme, para o irmão, né, Félix, tio dele. O Félix é o pai da Eugênia. E esta cena dessa entrada desse rapaz é memorável, porque o Balzac nos contará aí todo o contraste que há entre a elegância, a sofisticação daquele parisiense, que é um verdadeiro dandy, e aquela gente interiorana, que vivia ali uma vida interiorana, tinha assim um modo de ser mais simples. A descrição que vocês vão ver agora é interessantíssima, prestem atenção. Carlos, que ia à província pela primeira vez, teve a ideia de aparecer ali com a superioridade de um rapaz da moda, de desesperar a cidade com seu luxo, de marcar época e de levar para lá as intenções da vida parisiense. Enfim, para explicar tudo com uma única frase,
Ele queria passar em Saumur, gastando mais tempo do que em Paris a escovar as unhas, afetando ali o excessivo requinte do vestuário que às vezes o moço elegante abandona por uma negligência que não falta graça. Ele foi para Saumur com um grau de elegância e sofisticação muito maior do que ele teria normalmente em Paris. É isso que está. E essa linha aqui está muito canhestamente mal traduzida. A ideia dessa linha é a seguinte, que ele foi a Saumur com muito mais ostentação de aparência do que ele faria normalmente em Paris. Carlos levou, pois, o mais belo traje de caça, a mais bela arma, a mais bela faca, a mais bela bainha de Paris. Uma coleção de coletes contendo os tipos mais originais, cinzentos, brancos, pretos, castanhos escuros com reflexos dourados, bordados de lantejoulas, adamascados, de gola reta, revirada, botones até em cima com botões de ouro. Todas as variedades de colarinhos e gravatas de moda na época, 2 casacas de frisson e a roupa branca mais fina. E ainda um belo estojo de toilette de ouro dado pela mãe. Levou também suas frivolidades estudante, sem esquecer um encantador jogo de escrivaninha presenteado pela mais amada das mulheres, pelo menos para ele, uma senhora que ele chamava Nete e que agora viajava com o marido, aborrecidamente, pela Escócia, vítima de algumas suspeitas, as quais era necessário sacrificar momentaneamente sua felicidade. Que suspeitas são essas? De que ela, Nete, é amante dele, né? Amante de um dandy, do tal do Carlos Candet. E além disso, naturalmente, lindo papel para escrever de uma carta em cada quinzena. Era, enfim, uma verdadeira carga de futilidades parisienses tão completa quanto possível, na qual, desde o chicote que serve para começar um duelo até as belas pistolas lavradas que o terminam, se encontravam todos os instrumentos aratórios de que se serve um rapaz ocioso para lavrar a vida. Aratórios significa, vem de arar, né? Aratórios de arar, para lavrar a vida. Estava ali. Vocês imaginaram a bagagem dessa criatura? Depois de ler isso aqui, eu prometi para mim mesmo nunca mais reclamar de bagagem de mulher. Sabe que o Ernesto Sábato tem uma tese maravilhosa, né? O Ernesto Sábato, que é um argentino muito inteligente, diz o seguinte, que as mulheres, quando viajam, elas inconscientemente, sem prestarem atenção, elas tentam levar a casa junto. Por isso é que as mulheres sempre viajam assim com excessiva bagagem. E é verdade, né? As minhas festas mais lindas, você vai precisar de uma combinação para dormir, uma noite no Rio de Janeiro, saia você não vai escalar, o cabelo não vai usar, suja, tirou tudo que não era necessário, só olhando o vestificado, fez uma mala só para nós dois, aliás, faz muito bem as malas, e ele tinha toda a razão. E a partir daí, eu passei a usar cada vez menos roupa para viajar. Eu fiquei carregado. Só que esse aqui é um menino, né? Olha, nem o Clodovil é capaz de fazer uma coisa dessa aqui. Era capaz. É uma coisa de até uma escrivaninha ele está levando com ele. Veja, naquela época as pessoas quando viajavam para ir visitar alguém iam ficar 6 meses, não compreende? Esse negócio de viajar hoje e voltar amanhã à noite não existe nessa época. Todas as viagens são complicadíssimas, dificílimas. Todo mundo viaja para passar temporada na casa do outro, assim. Não é? Não é isso? Imaginaram que vida difícil que tinham os hospedeiros naquela época? Mas essa cena aqui é uma cena maravilhosa, porque... E pessoal, é assim, essa cena aqui é uma cena maravilhosa porque dá uma ideia do contraste entre aquele dandy parisiense e, sobretudo, aquele velho avarento que usava a mesma roupa há 30 anos para não gastar, né? Não é isso? Vocês acham que o velho Grandet possa ter tido simpatia pelo sobrinho? Provavelmente não, né? Muito bem, mas vamos ver o que acontece agora. Tá? Vamos lá. Tentando impressionar o Grandet, os Cruchot e Degrassant disputam a atenção do Dante parisiense, fazendo-lhe convites. O aspecto miserável da casa do tio, por outro lado, impressiona muito mal Carlos Grandet. Esperava o palácio e fica considerando as razões para o seu pai tê-lo mandado para ali. Porque o moleque esperava ir para Coiffon, para aquele castelo que todo mundo sabe que ele tem, porque a propriedade de Coiffon é mais ou menos notória, chegou até em Paris. É um negócio tão incrível, é um negócio tão impressionante que até em Paris sabia que havia acontecido aquilo, não é? Que havia tido aquela negociação. E ele não entende porque o pai dele mandou ali, se o tio dele é um sujeito pobre, miserável, que tem uma
casa modesta, etc. Na carta para o irmão, o pai de Carlos, Guilherme Granger, relata estar falido e perseguido pelos credores. Antecipa que no momento da leitura daquela missiva, ele já teria se suicidado. Assim, no momento em que você ler essa carta, eu já não existirei mais. Né? É assim que dizia na carta. Eu estou quebrado, não consigo pagar a minha dívida, os credores estão batendo a minha porta, eu não tenho condições de resolver isso, e estou mandando você, meu filho, por favor, bote no navio para ir para a Índia para vencer na vida, fazer qualquer coisa lá. Enquanto isso, né, eu espero que você, Deus te recompense, etc, etc, etc. É isso que o pai do Guilherme fez com o menino. Tá? Logicamente, Carlos, que Guilherme confia seu irmão para ajudá-lo a fazer fortuna nas Índias, não sabe de nada. Que diabo terá meu pai me mandado saber aqui? Só saberemos isso logo depois do café, daqui a 15 minutos, quando vocês voltarem aí. Tira a tiara na cabeça.